Bom, beleza então, pessoal. Então, quando a gente fala um pouquinho de juventude, é importante a gente relembrar um pouquinho de um tópico que vocês já devem ter estudado no ano passado, que é o tópico de gerações, tá bom? De como é que a gente interpreta as diferenças geracionais, tá bom? A gente tem uma divisão atualmente muito arbitrária no que diz respeito a questões das gerações, tá bom? Um corte arbitrário, ou seja, aleatório, de algo em torno de 20 anos, tá bom? Mais ou menos de 20 anos muda-se a geração. Isso passou assim durante muito tempo, né? Para a geração, por exemplo, né, a geração Z seria ali o pessoal de mais ou menos dos últimos 15, 20, não, 20 anos não, teria nascido mais ou menos em 95, nos anos 2000, por aí. Mas, enfim, a gente já vai ver essas questões. O que é importante a gente pensar é o seguinte, pessoal, que principalmente hoje, né, que a gente vive um mundo de intensas mudanças, principalmente do ponto de vista tecnológico, a gente consegue perceber que há diferenças entre as diferentes gerações de indivíduos, né? E aí a gente volta ali para a questão do envelhecimento biológico, né? A expectativa de vida dos seres humanos, pessoal, ela aumentou muito também assim, nos últimos 100 anos, né? Fazendo um cálculo aí grosseiro em nível mundial, a gente pode dizer aí que a nossa expectativa de vida mais ou menos que dobrou aí nos últimos 100 anos, 100, 150 anos. Né? Ali mais ou menos em 1900, né? A expectativa de vida de um ser humano girava em torno ali dos 40 anos, né? Geral, a gente vê que hoje as expectativas de vida estão quase chegando aos 80 anos, né? 70 e poucos, em alguns países mais, outros países menos. Então, isso também faz com que a socialização, né, e as expectativas em relação a cada faixa etária, ela mude, né? Como eu tinha dito anteriormente, então muita gente já define hoje uma nova baliza cronológica para a adolescência, né? Estendendo ela até quase os 25 anos, né? Em alguns casos o pessoal defende até os 25 anos. Então, se essa baliza uns 20 anos atrás, para a adolescência, por exemplo, né, para a juventude, estava ali em torno dos seus 18, 19 anos, hoje em dia já se acha plausível estendê-la até os 25, não é? E aí a gente também deve se perguntar, mas será que os nossos jovens estão menos ou mais infantilizados do que os jovens de, sei lá, 50, 60 anos atrás? Né? Isso tudo a gente pode fazer estabelecer um comparativo, né? Muitos jovens hoje de 27 anos de idade, por exemplo, estão começando a engrenar, né? Isso, os jovens, abrir muitas aspas, bem-sucedidos do ponto de vista da carreira, o cara está com uns 27 anos, está começando a engrenar e tudo bem, blá blá blá, e muitos não estão nem pensando em ter filhos, por exemplo, ou casar, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente vê que as pessoas estão casando mais tarde, né? Estão tendo filhos mais tarde, porque pensa-se a questão, primeiro eu tenho que dar atenção à minha vida profissional, né? Alguns, por N motivos, não pensam nem na questão profissional, mas na questão, não vou ter estrutura, não vou ter maturidade para criar um filho aos 27 anos de idade, sendo que, assim, da geração dos nossos pais, um pouquinho antes, os 27 anos de idade, às vezes o casal já tinha 3 filhos, por exemplo, né? Às vezes as mulheres começavam a ter filhos ali em torno de 19 anos, né? Muitas mais cedo, inclusive. Então, isso também implicava interpretações, né? Enfim, em expectativas sociais diferentes em relação às pessoas dessa faixa etária. Então, por isso que eu digo que muita gente hoje está
defendendo a extensão da adolescência, né? Uma adolescência tardia, digamos assim, até os 25 anos, tá bom? Então a gente vai ver que quando a gente fala dessas mudanças geracionais, dessas questões da juventude, é muito importante aí, como eu já tinha adiantado, a gente pensar quais são os benefícios que se tem em relação ao mundo atual, né? Para a gente pensar a juventude. Que tipo de juventude é essa, por exemplo, hiperconectada dos países mais desenvolvidos, né? Mais ricos, né? Em que crianças, por exemplo, já com seus 4, 5 anos de idade, já estão ali mexendo nos seus smartphones, né? Em contrapartida, crianças ainda do interior do Brasil, por exemplo, que não tem acesso a isso. Então, a gente vê também que essas realidades, elas também projetam representações diferentes, né? Então, é muito mais comum, por exemplo, no interior do Brasil, já se esperar ainda, né, aquela visão um pouco mais tradicional de que aos 20 e poucos a pessoa já tem que estar casada, encaminhada, casa própria, ou estão pagando, com filho a caminho, ainda muitas vezes permanece, né? E dependendo de qual família, qual núcleo familiar você faz parte, essas projeções ainda são verdadeiras e bastante pesadas, né, para alguns. Bom, e outra coisa importante, e aí é mais para a gente pensar a sociedade de agora, né, e ver qual impacto que isso pode causar para a juventude, tá bom? É muito comum a gente ouvir alguns filósofos, alguns sociólogos apontarem a nossa sociedade como uma sociedade da performance. E, nesse sentido, performance de produtividade. Ou seja, a gente mede os indivíduos, né, a sua suposta competência, né, inteligência e, enfim, elogios em relação a ele, pela produtividade desse sujeito, né, pela sua capacidade de estar produtivo a todo vapor, sempre conectado, ser um sujeito, um indivíduo multitarefa que, enfim, joga em todas as posições dentro de uma empresa, tem uma produtividade cada vez mais alta, não é? A gente vê que é muito. Qual é o reflexo disso? Por exemplo, no mercado de coaching, e de, e de cursos, e de palestras, e de livros, para você, por exemplo, manter a sua produtividade alta, não é? Isso não é uma crítica no sentido negativo, tá bom? Mas isso é uma crítica no sentido sociológico, né? Será que a gente consegue realmente ser hiperprodutivo a todo momento, né? E, e quais são os efeitos do ponto de vista sociológico e psicológico dessa hiperprodutividade que nos é exigida, né? Eu acho que vocês, né, sabem disso instintivamente, né, intuitivamente, certamente vocês já conhecem disso, né? Vocês estão no terceiro ano, vocês estão aí com uma projeção, né? Tirando a questão da pandemia, a projeção de que vocês deveriam fazer seus vestibulares, que deveriam passar, né? Ou seja, querem uma performance de vocês alta. E vocês entrarão nas suas respectivas universidades e produzirão e sairão para o mercado de trabalho e produzirão essa expectativa dessa sociedade de performance. Então, isso faz com que muitos jovens, né, na idade de vocês, se rebelem contra essa expectativa, né? Aí muitos dizem, mas esse sujeito é preguiçoso, não quer trabalhar, então não gosta de trabalho. Existem casos e casos, né? Existem casos em que realmente é preguiça, mas existem casos em que, legitimamente, muitas pessoas apontam para essa
para esse lado negativo da sociedade da performance, e que muito é cobrado do indivíduo. Então, já se espera-se que esse sujeito já saia muito bem formado, muito bem empregado, né? Muita gente cai nisso, né? A gente volta ao assunto que a gente estava falando há pouquinho atrás. Por que muita gente deixa de ter filhos, né? Na faixa dos 20, né? Porque não só se consideram muito novos para isso, do ponto de vista biológico, né? E da maturidade emocional, mas porque muitos deles estão focados na carreira, né? E muitos, por várias circunstâncias, acabam adiando, e por vários motivos acabam adiando ter filhos ou nem filhos têm. Então a gente vê que isso tem as suas consequências. Essa chamada sociedade da performance tem as suas consequências negativas do ponto de vista psicológico e tem também as suas consequências no que diz respeito à cobrança sobre os mais jovens, tá bom? Em contrapartida, a gente também tem na nossa sociedade, né, a chamada síndrome do Peter Pan, que é aquele comportamento, né, psicologicamente imaturo ou aquela projeção de que o sujeito vai ser jovem para sempre. Então é muito comum a gente ver, apontar, e aí a gente volta para o que a gente falou também atrás, da questão do envelhecimento biológico, ele não necessariamente corresponde ao envelhecimento social. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, hoje pessoas com 50 anos de idade se comportando ainda como adolescentes ou crianças. E por quê? Porque são pessoas que, olha só os traços, irresponsabilidade, né? Ou seja, ele não se responsabiliza, não assume a responsabilidade pelo que faz e pelas consequências dos seus atos. A rebeldia, a cólera, o narcisismo, né? O se achar muito importante, a dependência e, acima de tudo, a negação do envelhecimento, né? Então, é muito comum a gente ver pessoas, né, na faixa dos seus 40, 30, 40, 50 anos, com esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento, do ponto de vista do envelhecimento social, é considerado infantil. Ou seja, não se espera que um homem ou uma mulher de 50 anos de idade se comporte como um homem ou uma mulher de 15. Né? A gente, abre aspas, até aceita a irresponsabilidade do jovem. Né? A gente até aceita, abre aspas, a rebeldia do jovem. O que fica difícil aceitar isso numa pessoa de 50 anos de idade. Né? Então a gente vê que essas são questões que vão muito além da questão do envelhecimento ou da juventude, tá bom? E, por fim, né, essa cobrança em relação desse modelo da eterna juventude, do que faz com que homens e mulheres persigam esse modelo até ainda com seus 60, 50, 60, 70 anos. Né? Então, não é à toa que já existem também muitos movimentos alternativos, né, em relação a esse modelo de eterna juventude, eterna produtividade, né? Existe um movimento interessante chamado, né, do inglês é o slow life, né, que é a vida lenta, que é justamente a contraposição dessa velocidade, né, de que nos é cobrada. Então é um movimento que tenta resgatar um pouco a slow é devagar, né, a vida devagar, devagar no sentido de não ceder a essa hiperprodutividade que, em muitos casos, pode se tornar negativa. Tá bom? E com isso, terminamos